nasci numa cidade pequena, minha família é católica, mas meu destino já estava traçado desde o meu nascimento. Para minha família eu era uma estranha, porque desde cedo eu já conversava com espíritos. Minha família me julgava e me escondia dentro de casa para que ninguém me visse e que ninguém soubesse disso. Mas os espíritos eram minha única companhia. E eu fui crescendo naquela prisão e com o passar do tempo eu fui descobrindo alguns dons a mais. Um certo dia um espírito me chamou pro lado de fora de casa. Mas mesmo com medo, eu fui. E ele me levou para um cemitério que ficava próximo à minha casa. Um cemitério muito antigo, onde a minha bisavó estava enterrada lá. E adivinha? Minha avó era feiticeira. Quando eu vi o túmulo dela, eu comecei a chorar. Eu chorava, eu me lamentava, eu não sabia por que minha família me maltratava tanto assim. E aí, de repente, ela apareceu pra mim e ela me explicou que eu sou herdeira dos dons dela e me deu vários conselhos. E daquele dia em diante, eu sempre ia lá no cemitério, mas escondido, é claro. Os espíritos de lá e a minha avó me fizeram guardiã dos segredos deles. Lá eu aprendia magia, aprendia simpatias e comecei a aprender feitiços. Eu tinha sede de saber tudo, de conhecer e perguntava e como fazia e queria ver acontecer. Eu aprendi tudo que se pode, que se não pode até. Até que um dia eu desenterrei do túmulo da minha avó um livro de feitiços poderosíssimo, cheio de magias, de encantos, e eu acabei levando esse livro pra casa. Minha família, quando viu aquele livro, porque eles reconheceram que eram da minha avó, eles me xingaram de tudo quanto é nome, me humilharam, me maltrataram, brincaram comigo, me xingaram de tudo, de bruxa, de demônio, de satanás, e me jogaram na rua. Eles me expulsaram de casa. Então, numa casa que era abandonada, próxima ao cemitério, eu fiz a minha moradia lá. E os espíritos me auxiliavam em tudo. E eu vivi lá durante um longo tempo sozinha. E durante as madrugadas eu ia até o cemitério para aprender, para praticar as magias que eu já conhecia. Até que um dia minha avó apareceu e disse que meu tempo de vida estava acabando. Eu tive a visão da minha própria morte. E o tempo foi passando e eu já sabia que estava chegando a hora. Até que um dia, um padre novo que tinha chegado na cidade bateu na porta da minha casa. E eu sabia que o padre estava lá para me matar porque ninguém tinha coragem de entrar dentro daquela casa. Aquela casa estava abandonada há anos e tinha fama de ser mal assombrada. Mas eu sabia. Aí quando eu abri a porta, o padre ficou paralisado, assim, olhando pra mim, me admirando. Eu vi nos pensamentos dele que ele tinha cenas impuras em relação a mim. Então logo cortei aquele delírio dele, perguntando por que um padre tem uns pensamentos assim com uma jovem como eu. Os olhos do padre fervilharam de ódio e ele começou a gritar lá, falando que eu era uma bruxa maldita. Eu caí na gargalhada, morri de rir. Mas mesmo assim, eles me prenderam. Enquanto eles me amarravam, eu conseguia ler os pensamentos deles. Eu sabia tudo que eles estavam pensando. E eles estavam tendo os mesmos pensamentos impuros do padre. Eu sabia de tudo. E eu achava graça. Aí antes de chegar na praça, eu perguntei ao padre se eu podia fazer um pedido antes de morrer. E eu sei que ele atendeu porque no fundo ele estava apaixonado por mim. E foi então que eu pedi para não ser queimada. E chegando na praça, já tinha algumas pessoas já olhando. E a profecia se cumpria, como eu já havia previsto. Mas eu sei que a morte não é o fim. E então eu fui degolada em praça pública. E de longe as pessoas dizendo: tão jovem, tão linda, que triste fim. E outros também jogavam pedras e falavam palavrões. Mas em pouco tempo o céu fechou. Começou a chover. E eu pedi ao padre que jogasse meu corpo ao lado de minha avó no cemitério, que eu tanto ia, que eu tanto fui feliz. Então ele atendeu o meu pedido. E assim se cumpriu minha sina e eu voltei pro meu lugar. E eu sou Maria Padilha do cemitério. Caso precise, é só chamar.